E eu queria começar, além de dar as boas-vindas, parabenizando vocês por estarem aqui, por dedicarem esta pequena parte da manhã de domingo, do seu domingo, que é pequena, mas que pesa no nosso descanso muitas vezes, mas estarem comprometidas consigo mesmos e querendo melhorar a sua comunicação, querendo se conhecer mais. Isso, para mim, é sempre um voto de amor próprio. Quando a gente consegue dedicar esse tempinho, quer dizer que a gente está dedicando um tempo para a gente, para se desenvolver, para se conhecer mais, e isso tem sempre impacto na nossa autoconfiança, no nosso amor próprio, e é muito importante para a nossa caminhada nesse planetinha que a gente escolheu para viver. Eu sou Ana Cristina Marghi, para quem não me conhece, eu sou aconselhadora biográfica, sou facilitadora de processos de inovação e sou facilitadora de um jogo chamado Flow Game. Tenho um podcast chamado Transbordando por Aqui, eu vi o Eric ali, que é o esposo da Simone. Fala, bom dia. Bom dia. Bom dia, querido, saudade. E eu hoje vou falar um pouco sobre biografia e comunicação. O que é isso? Primeiro, eu queria saber quem aqui já ouviu falar de aconselhamento biográfico antes. Jônia, sim. Mari, Simone, eu sei que sim. A Carol Marromeno, ela sabe que existe e está aprendendo. E Jason e Evelyn não. Então, eu vou contar um pouco. O aconselhamento biográfico é um processo de autoconhecimento que está listado no AvaSUS como uma terapia integrativa. Então, ele não é uma terapia com psicólogo, eu não sou psicóloga, mas é um processo terapêutico que a gente trabalha o nosso autoconhecimento a partir da nossa biografia, a partir da nossa história de vida. E isso traz para a gente uma grandíssima... Só um minuto, gente, que... Ai, Carol, esqueci de botar você de co-host. Não, tá tudo certo, fica tranquila, segue o fluxo. Você vai botando o povo para dentro, obrigada. Quando a gente narra a nossa história de vida, Michele, bem-vinda. Mariana, bem-vinda. Michele, eu vou pedir para você mutar seu microfone. Gratidão por abrir a câmera. Obrigada. Obrigada a você. Bom dia a todos. Bom dia. Eu estou aqui explicando um pouco sobre o aconselhamento biográfico para quem não conhece. Então, quando a gente narra a nossa história de vida, a gente vai tomando maior consciência de quem a gente é, do que foi que a gente escolheu ir fazendo no decorrer da nossa vida e das nossas potências e dos pedaços onde a gente tem que prestar mais atenção em si. E este processo, por si só, tem um efeito terapêutico na gente, porque eu não vi até hoje ninguém sair desse processo com menos amor próprio do que entrou. Muito pelo contrário, é um processo de empoderamento e da gente ganhar mais consciência sobre aquilo que a gente pode fazer e de como a gente pode fazer o que faz. E eu tenho feito alguns, eu tenho uma vida prévia, eu trabalhei com pesquisa de marketing por 20 anos, e eu juntei, quando eu me tornei aconselhadora biográfica, algumas coisas da minha vida prévia com o meu trabalho atual. E o que é isso? Eu trouxe algumas ferramentas que a gente usa quando a gente fala do Design Thinking, que é uma metodologia de inovação para construir coisas novas no mundo. Eu trouxe as metodologias e conhecimentos de comunicação que eu conhecia e agreguei ao aconselhamento biográfico para que eu possa, a partir da biografia das pessoas, ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, mas também a tomarem decisões e ações para projetos de futuro na sua vida e também para se comunicarem melhor e também para serem pais e mães mais autênticos, mais dentro da maternidade e da paternidade possível dessas pessoas. Essas são as 3 veias que eu escolhi, além da veia principal, que é a veia da missão de vida ou daquilo que a gente veio entregar para o mundo. Por que tudo isso, onde é que essas 4 coisas se juntam? Na autenticidade.
naquilo que me é mais precioso no mundo, que é a gente se permitir ser quem a gente é. E é por isso que a gente está chamando essas palestras de ciclo da autenticidade, porque isso é algo que me importa profundamente e que eu tenho buscado apoiar no mundo, que as pessoas se encontrem consigo e tenham coragem de agir a partir de sua própria essência, sendo quem são. Dito isto, toda aconselhadora biográfica tem um vício, que é saber a idade das pessoas. Então, eu vou pedir para todo mundo colocar no chat para mim, por favor, qual a sua idade, para eu ter uma ideia, mais ou menos aqui, de que setênios estão reunidos hoje nesse grupo que se formou. Jônia, 49, Michele, 42, Mariana, 40, Evelyn, 17 anos, bem-vinda. Simone, vai fazer 40 agora, no dia 31, Mari, 42. Ok, então a gente tem aqui o Jason, 42. Temos aqui uma grande maioria no 7º setênio. Depois a gente tem a Mariana com 40 no 6º setênio. E a gente tem a Evelyn com 17 aqui no 3º setênio. E a Carol está com 36, está no 6º setênio também. Então, sabendo que esses são os setênios principais dos presentes, eu vou buscar focar a minha comunicação durante a palestra nesses setênios principalmente, tá bom? Porque daí fica mais produtivo para vocês. Ok? Vou começar então, eu só vou dar uma última olhada, não tem nenhuma mensagem de nenhum participante, então eu vou começar a compartilhar a tela. Se vocês quiserem tomar nota, eu acho que tomar nota é sempre um jeito bom de a gente, quem é mais visual, né? Existem vários jeitos de aprendizagem. Para quem é mais visual, tomar nota ajuda a consolidar o aprendizado. Quem é mais auditivo, não toma nota, só olha, presta atenção, foca no que você está ouvindo. Não tem uma regra clara. Isto tem a ver com autenticidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem seu processo único e o seu jeito de aprender, de fazer as coisas, de se colocar no mundo. Vocês todos vão receber o PDF dessa apresentação depois da nossa aula, então também podem ficar tranquilos que vocês vão receber isso, tá? Começando, a gente hoje vai falar de quê, então? A gente vai passar pela fala. De onde? O que é a fala? Do ponto de vista que nos interessa aqui, né? Nós não vamos entrar na fisiologia da fala, mas do ponto de vista que nos interessa o que é a fala. Depois nós vamos falar de biografia e comunicação e de como ela se desenvolve no decorrer da nossa vida à luz dos setênios. E depois a gente vai falar da fórmula da autenticidade. Podemos começar? Alguém tem alguma pergunta antes? Eu não consigo ver todos, então vou pedir para vocês levantarem a mãozinha. Todo mundo sabe usar o levantar a mãozinha aqui no Zoom? Quando vocês olham aqui embaixo, no seu painel, tem uma opção que é... Carol, me lembra, porque eu estou com a tela compartilhada. Reações. Aí, em reações, você tem as carinhas e embaixo vocês têm levantar as mãos. Aí vocês podem... Esse levantar a mão, que é assim, não é o joinha, nem é a palminha batendo, mas esse que é assim, coloca igual vocês na primeira tela, e daí eu consigo ver que tem alguém com a mão levantada. Então, se todo mundo puder fazer isso, quando quiser falar, eu agradeço e prometo respeitar e dar espaço para todas as falas, tá bom? Carol, você queria falar? Uhum. Quero, nesse momento eu quero te comunicar que eu perdi o co-host. Eu já te devolvo. Espera só um pouquinho. Obrigada. Prontinho, Carol. Jason. Obrigada. E daí lembra só de baixar a mãozinha depois que você falou. Como a Carol vai fazer agora. Jason, pode falar. Não, eu só estava testando, que eu não sabia da... Aprendi agora da mãozinha. Ótimo! Valeu o teste. Toda a nossa vida,
esta é o tipo da ação que eu agradeço o Jason ter tomado, que é testar. Testar. Tudo que a gente quer fazer de novo, a gente tem que se permitir testar e fazer errado no começo. E cometer gafes e se atrapalhar no começo. Mas é o único jeito da gente ir para frente. É testar, fazer, se permitir fazer. Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. A fala. A fala é uma atividade humana. Outros animais não falam. O papagaio fala, mas não é exatamente da maneira como nós. Ele fala por imitação, ele fala com... Mesmo a imitação dele tem um sentido que ele vai aprendendo onde colocar, mas ele não tem a capacidade de escrever uma tese de mestrado. Ele não tem a capacidade de fazer um discurso inflamado, como Martin Luther King fez o seu discurso, que ficou por gerações. A fala é uma atividade humana. E o centro da fala está no cérebro, junto com o centro do movimento das mãos. Não é incrível isso? Que é o movimento dos pés, é um movimento. Então, a fala também é entendida pelo nosso corpo como um movimento. E a fala não é o pensar. Essa é a primeira coisa que eu gosto de desconstruir a respeito da comunicação. Muita gente acha que falar é pensar. Não. Pensar, a gente pensa com o cérebro aqui dentro, a gente constrói conceitos, a gente absorve conceitos. Mas falar é uma ação que expressa o nosso pensar e o nosso sentir. Ela não é o pensar, ela é uma expressão do pensar e também é uma expressão do sentir. As nossas ações são expressões do nosso pensar e do nosso sentir. Assim, o que é uma ação? É materializar desejos ou sentimentos com intenção. E este com intenção é para os adultos. Para todo mundo que já passou dos 14 anos também, viu, Evelyn? Mas você está num processo de construção desta intenção. A criança pequena não tem ainda tanta consciência. A criança pequena, no primeiro setênio, não tem consciência dessa intenção. A criança, no segundo setênio, não tem, mas está construindo essa consciência da intenção. E um adulto com mais de 21, principalmente com mais de 28 anos, tem a responsabilidade de assumir esta intenção para si. Quando a gente nasce, vocês já perceberam o bebê? O bebê, ele não fala e ele não tem a menor consciência do que está acontecendo com ele. Ele sente. Ele ainda não tem domínio da linguagem, então ele não consegue construir conceitos, pensamentos, ele sente. Quando a gente nasce, nos nossos primeiros 12 meses, principalmente, mais 18 e 24 também, a gente é puro sentir. E tudo que acontece no nosso corpo e nas nossas emoções se confunde para o bebê. Aos poucos, no decorrer da vida, a gente vai destacando o sentir das sensações físicas. Então, o que é emoção do que é sensação física? E a gente vai ganhando domínio da linguagem, desenvolvendo o nosso cérebro para poder começar a formar conceitos. Depois de muito tempo, então, que a gente nasceu, é que a gente ganha este domínio do nosso pensar. E daí, isto tem um impacto direto sobre a maneira como nós nos comunicamos. Por quê? Porque a criança pequena, não tendo domínio sobre os conceitos, ela expressa muito mais o sentir do que as suas ideias, do que o seu pensar. Enquanto que quanto mais velhos a gente vai ficando, mais a gente começa a expressar o nosso pensar e menos o nosso sentir. E isso é um enrosco na nossa comunicação. Então, vamos olhar para a história de vida de cada uma e um de vocês aqui e entender quais são as preciosidades que as suas histórias de vida podem contar
revelar sobre os seus enroscos na comunicação, para que vocês possam desenvolver uma comunicação mais afiada, mais assertiva e mais intencionada, mais alinhada com aquilo que vocês desejam obter. E o que é? Eu vou fazer uma pergunta agora que eu queria que vocês colocassem no chat, eu abrisse o microfone para falar, tá tudo certo, que é: o que é que vocês acham que todo ser humano instintivamente busca a partir da sua comunicação? Qual é a coisa que todos nós buscamos com a nossa comunicação? Alguma ideia? Alguém respondeu no chat? Se conectar, interagir com o outro. Exatamente, Michele. Conexão. Essa é a coisa que a gente mais busca com a nossa comunicação. É conexão. Se conectar com o outro. Ai, mas se todo mundo busca a mesma coisa, por que então dá tão ruim, muitas vezes? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, olhando para a nossa biografia. Para começar, a gente chega no mundo, numa época, numa cultura. E isto, só por si só, já tem um impacto na nossa comunicação. Quer ver? Eu tenho 50 anos. Eu sou de uma época que, quando alguém dizia para mim, fala com o fulano, a primeira coisa que eu pensava em fazer era pegar o telefone e ligar. Não existia mensagem instantânea, WhatsApp, Messenger, não existia e-mail, carta ia demorar muito tempo, e encontrar com a pessoa ia levar muito tempo, mas tinha telefone. Então, o que eu fazia? Fala para fulano, era liga para a pessoa. Relacionamento também, Jason. E conexão e relacionamento é muito próximo, né? Quando a gente quer uma conexão, a gente está querendo se relacionar com o outro. Hoje em dia, eu brinco, mas não, é uma brincadeira bastante séria que eu faço, de que, para mim, os livros de história daqui 100 anos vão narrar que o começo do fim da humanidade foi a criação do WhatsApp. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, para mim, que estou acostumada de quando eu preciso falar com uma pessoa, eu pego o telefone e ligo, o WhatsApp, ele revolucionou e mudou os códigos sociais da comunicação. E hoje, ligar para as pessoas é uma invasão. Depois do WhatsApp, ligar para as pessoas tornou-se uma invasão. Então, eu virei uma pessoa invasiva. Eu não sou uma pessoa invasiva, mas eu virei uma pessoa invasiva, porque eu tenho ainda muita dificuldade de me comunicar pelo WhatsApp. Isto não é uma questão do meu caráter nem da minha educação, mas sim da época em que eu nasci e da maneira como o mundo se desenvolveu e que eu, Tina, não dei conta de acompanhar. Estou apanhando há mais de 10 anos. Vou apanhar talvez para o resto da vida. Algumas coisas são difíceis da gente mudar e se acostumar. E a nossa cultura, então, e a nossa época impactam sobre a maneira como nos comunicamos. Além disso, a gente recebe uma educação da nossa escola, dos nossos pais, da nossa família e dos grupos que a gente pertence. Não desprezem, os grupos que a gente pertence também nos educam. E aos poucos a gente vai aprendendo a se moldar. Por quê? Porque, primeiro, no primeiro setênio, como é que a gente se comunica? A gente se comunica aprendendo a falar e, de certa maneira, imitando a maneira como a nossa família, como os nossos cuidadores se comunicam. A gente chega num lugar, presta atenção, até hoje, a maior parte das pessoas, as que têm instinto de sobrevivência, fazem isso. A gente chega num lugar novo, o que que a gente faz? A gente já chega chegando, dando ordem, dizendo como é que as coisas têm que ser? Não, né? A gente chega, pianinho e observando. A gente observa como é que as pessoas interagem,
a gente instintivamente descobre quem são as figuras de poder naquele espaço, naquele grupo. A gente instintivamente descobre quem são os fracotes daquele espaço. E a gente se posiciona por imitação. A gente vai imitando o que os outros fazem. Para se sentir seguro de que a gente não está dando nenhuma gafe, de que a gente vai ser acolhido, porque a gente busca segurança. Embora a nossa comunicação busque sempre a conexão, o nosso cérebro busca sempre a segurança. E a gente começa a ter problemas na hora de juntar essas duas buscas. Então, no primeiro setênio, nessa busca por conexão e segurança, com as ferramentas que o cérebro humano tem ainda, a gente vai por imitação, porque a gente acabou de chegar nesse mundo. E a gente vai buscando acolhimento. E a gente anseia, lá no fundo da alma, que as outras pessoas que nos cuidam tenham uma comunicação clara, segura e não violenta. Quando a gente cresce num ambiente em que a comunicação não é clara, a gente fica confuso. Quando a gente cresce num ambiente que a comunicação não é segura, porque não dá para confiar no que é dito, a gente fica inseguro. E quando a gente cresce num ambiente que tem violência na comunicação, a gente ou se encolhe ou imita essa violência. A gente reproduz expressões, a gente reproduz a voz. Vocês já viram criança pequena brincando? Evelyn talvez ainda lembre como era lá pelos seus 6, 7 anos, 4 anos. A gente vê a criança pequena brincando e a gente vê muito dela imitando as falas da mãe e do pai, quando está brincando de casinha, especialmente. Quando está brincando de escola, são as falas da professora. E daí a gente vai desenvolvendo no corpo uma memória de como é que essas pessoas se comunicam, então é como que eu tenho que me comunicar, porque o cérebro da criança só pode entender isso. Esse é o jeito de se comunicar, então eu me comunico assim. O que é que vocês aprenderam a imitar? Essa é a primeira pergunta. E daí eu vou dar aí um tempinho, 3 minutinhos, para vocês pensarem sobre isso, e quem quiser pode escrever as respostas para si. 3 minutinhos, gente. Não é fácil lembrar, o objetivo aqui hoje não é a gente, né, a gente não tem nem o tempo suficiente para ir super fundo nessas respostas, mas é dar uma primeira pista para vocês do que é que vocês podem observar em si, na sua história de vida, para poder entender como é que a sua comunicação foi sendo construída. Porque, às vezes, o enrosco está lá atrás no que eu aprendi a imitar.
foi todo mundo? Foram os 3 minutos. Eu vou retomar então e passar para o segundo setembro, dos 7 aos 14 anos. A gente entra na escola. A gente vai para o primeiro ano e a gente começa a fazer a nossa caminhada de aprendizagem formal, né? E essa caminhada de aprendizagem formal, obviamente, tem um impacto sobre nós. As escolas que a gente frequenta, a linha educativa, os professores, o jeito que os professores se comunicam conosco, começam a ter um impacto grande. A gente começa a admirar alguns professores também pelo seu jeito de se comunicar, e principalmente pelo seu jeito de comunicar, porque o seu jeito de se comunicar é o seu jeito de se conectar. Professores que se comunicam bem, em geral, são os mais queridos pelos alunos e os que têm o maior engajamento nas suas disciplinas. E a gente começa a querer imitar só quem a gente admira. A gente começa a querer imitar as pessoas que sabem se conectar. Olha como a gente eu acho o ser humano incrível, gente. Eu sou muito apaixonada pelo ser humano e eu acho isso muito bonito. Quando alguém diz para mim que a humanidade não tem jeito, eu falo de jeito nenhum. A humanidade só melhora. É que é tipo Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade. Porque na hora que a gente põe no coletivo, parece muito lento. Mas a verdade é que a gente só melhora. A gente olha para quem a gente admira lá com 7, 8 anos e, de alguma maneira, isso fica incorporado na nossa alma e a gente quer ser igual àquelas pessoas, né? Além disso, a gente entra em contato com livros e o nosso vocabulário se amplia. A gente sai só do vocabulário que a família tem em casa e a gente vai para um outro nível de vocabulário. A gente sai do mundo da fantasia que os nossos pais nos deram e vai para um outro nível de mundo da fantasia que é fornecido pela escola, pelos livros, pelas atividades propostas na escola. A gente começa a desenvolver o nosso mundo dos sentimentos. E tudo que é relacionado a sentimento ainda é muito confuso. O que a criança dos 7 aos 14 anos mais necessita, mais anseia em sua alma, é reconhecimento, ser vista e respeitada por quem é, por ser quem é, acolhida em suas dificuldades e apoiada, impulsionada em suas potências. E a gente ganha essa curiosidade por o que é uma comunicação clara e não violenta, o que é uma comunicação amorosa, né? Então, uma pergunta importante da gente fazer quando a gente pensa na nossa comunicação dos 7 aos 14 é: que comunicação eu aprendi a reproduzir para ser reconhecida, para ser vista? E eu vou dar 3 minutinhos também para vocês pensarem sobre isso.
Dei os 3 minutos. Posso continuar? Ok. Indo, então, para o nosso terceiro setênio, dos 14 aos 21 anos, chegamos na Evelyn. Evelyn, depois eu quero saber se você se reconhece. No terceiro setênio, aos 14 anos, ou por volta dos 14 anos, o nosso cérebro chega no ponto de desenvolvimento em que ele realmente consegue começar a desenvolver conceitos complexos e compreender contextos complexos. E esse momento, quem é que aqui que não lembra disso? De que, de repente, é como se um mundo de ideias se abrisse para nós. A gente começa a perceber coisas muito complexas no mundo, e isso vai criando. Eu estou com um adolescente em casa que está com 13, meu filho tem 13 anos e ele começou agora, faz uns 2 meses, mais ou menos, ele vai fazer 14 daqui 1 mês e meio, com uma coisa assim de ele vai criando teorias complexas na cabeça dele, e ele vem, ele me conta, e mãe, o que você acha disso? Mãe, eu percebi isso, mãe, eu li não sei o que, mãe, é um se apaixonar pelas próprias ideias. Claro que é. Antes disso, a gente não conseguia fazer esses pensamentos complexos, e de repente a gente consegue, a gente se apaixona pelas próprias ideias. E daí surgem em nós os nossos ideais. A gente começa a querer mudar o mundo de alguma maneira, ou no mínimo mudar a nossa vida, e buscar e construir relações mais profundas. Porque relações mais profundas são relações mais complexas, e eu só dou conta de desenvolver essas relações mais complexas depois que o meu cérebro dá conta de abarcar contextos mais complexos, né? O maior anseio do adolescente é pertencer, encontrar a sua turma, encontrar o seu grupo de pertencimento, que não é a família. É outro grupo lá fora, no mundo. E daí eu vou ter que aprender a falar com esse grupo. Eu vou aprender um novo código de comunicação. As coisas que acontecem dentro dos grupos de adolescente, não tentem, como pais, entrar lá no meio. Evelyn, seus pais já tentaram? Desculpa aí, Geis, vou fazer a pergunta. A gente só dá fora. Outro dia eu levei uma bronca do meu filho, porque ele falou, mãe, você cumprimentou a fulana de tal jeito, isso dá a entender, nananana, e fez todas as considerações. Falei, nossa, mas eu só estava dizendo oi para sua amiga. Mas não é assim que a gente entende, mãe. A gente não entende os códigos daquele grupo. Cada grupo tem seus códigos próprios, e os grupos de adolescentes têm códigos próprios muito mais fechados. Porque é a primeira vez na vida em que eles estão realmente constituindo um grupo a partir de si mesmos. E a gente tenta buscar espaço de expressão. E a gente gostaria, é claro, lá no fundo do coração de todo ser humano, que ele quer um espaço de expressão, de comunicação clara e não violenta. Mas às vezes a gente entra em grupos, já vi isso acontecer, com grupos de adolescentes que eu trabalhei, estava fazendo inclusive um deles, um trabalho de rodas de diálogo com esses adolescentes, e era o código desta turma, deste grupo, era violento. Eles passavam o tempo inteiro se xingando, se empurrando, se chutando, se diminuindo, se humilhando. Mas não era o que nenhum deles queria. O que todos eles queriam era acolhimento. Então, qual foi o grupo? Esta é a pergunta para esse setembro. Qual foi o grupo que eu pertenci e quais foram os códigos de comunicação que eu aprendi para pertencer neste grupo? Vou dar 3 minutinhos de novo. Ina, você pode repetir a pergunta, por favor? Quais foram os códigos que eu aprendi
para me comunicar neste grupo ao qual eu pertenci ou nos grupos aos quais eu pertenci. Quem é muito expansiva e para fora, tipo eu tinha 3 grupos na minha adolescência. Eu tinha a turma da escola, a turma do clube e a turma da igreja. E cada grupo tinha os seus códigos de comunicação diferentes. E, Evelyn, você vai fazer essa pergunta no presente, tá? Quais são os grupos que você pertence hoje e quais são os códigos de comunicação que existem nestes grupos? Eu ia dar as boas-vindas para a Fernanda, que ela entrou, mas ela entrou e caiu, né? Sim, ela está com um probleminha de conexão e a Kelly está entrando também. Tá bom. Ai, que bom que elas estão em contato com você, Carol. Bem-vinda, Fernanda. A gente está gravando, depois a gente compartilha com você a gravação do pedaço que você perdeu. A gente está aqui falando da comunicação no terceiro setênio e eu acabei de dar um tempinho para as pessoas se perguntarem e refletirem sobre quais eram os códigos dos grupos aos quais eu pertenci no terceiro setênio, lá na adolescência, e como isso impactou na minha comunicação. Tá joia, obrigada. Kelly, querida, bem-vinda. A gente está gravando, então depois eu te dou acesso à gravação desse pedaço que você perdeu, tá? E a gente está finalizando aqui um tempinho que eu dei de reflexão. A gente acabou de passar pelo terceiro setênio e a reflexão era quais eram os códigos de comunicação dos grupos aos quais eu pertenci lá na minha adolescência. E daí eu vou retomar, que já deu esse tempinho, e nós vamos para o quarto setênio. Quarto setênio, eu acabei de entrar na vida adulta. E na antroposofia, que é a base teórica do aconselhamento biográfico, do nosso trabalho como aconselhadores biográficos, a antroposofia é uma ciência espiritual, então eu vou começar a falar de alguns termos bastante espiritualizados, tá? A gente acredita que aos 21 anos a gente termina de encarnar, o nosso espírito termina de encarnar e chegar no nosso corpo. E a gente ganha, além do cérebro agora já bem desenvolvido, a gente ganha a nossa consciência espiritual. E a gente entra na época, na fase da nossa autoeducação. O que significa isso? Significa dar a mim a educação que meus pais, minha escola, minha formação educacional não teve condições de me dar, mas que eu sinto que me falta. E isso é responsabilidade minha, porque pai e mãe, adultos, qualquer um, os educadores também, nos dão aquilo que eles têm, a partir das ferramentas internas que eles têm. Eles não podem nos dar aquilo que eles não têm.
Mas se eu sinto falta e eu já sou adulta, eu tenho a responsabilidade por mim mesma de ir atrás. E é o setênio de ir para o mundo. É o setênio de ganhar autonomia, ganhar vida e ir para o mundo. Eu costumo dizer que é o setênio mais brilhoso da nossa vida, o quarto setênio. A gente, essa chegada do eu, essa encaixada do nosso corpo espiritual, dá para a gente uma sensação de potência, de que a gente pode tudo. E, ao mesmo tempo, a gente vai começar a trabalhar, a gente vai começar para muita gente, constituir família, a gente vai começar a se relacionar de um outro jeito, muito distante da família, porque a gente vai ter um emprego, a gente vai estar na faculdade, a gente vai estar fazendo coisas no mundo. Muita gente, nas biografias que eu escuto, quando falam do quarto setênio, falam, e daí tudo mudou. E daí veio uma força em mim que eu não lembrava, que eu nunca soube que existia. E daí eu conheci pessoas que me mostraram que existia um mundo completamente diferente. Porque enquanto eu estou na escola, eu ainda estou sob influência dos meus pais. De alguma maneira, meus pais ajudaram a escolher ou determinaram aquela escola, porque aquela escola tem afinidades com os valores deles. Mas quando eu vou para um trabalho, para a faculdade, meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso. E eu vou para um mundo completamente diferente, normalmente, do que eu estava acostumada. E a gente, então, começa a aprender a colocar a nossa própria voz no mundo e encontrar, de fato, a nossa autenticidade. A gente precisa, nessa época, aprender a viver a nossa comunicação de um jeito mais consciente, porque é a partir dela que a gente se conecta, que a gente ganha, constrói relacionamentos e que chegam as nossas oportunidades para se colocar no mundo. E tudo que a nossa alma anseia nesta fase é por vivências autênticas. Então, a pergunta para esse setênio de reflexão é: que comunicação eu desenvolvi para poder aproveitar essas oportunidades de expressão? Como foi que eu me coloquei? Que tipo de comunicação eu desenvolvi como adulta? Na infância da fase adulta, né? Porque esse é o primeiro setênio da fase adulta. E vou dar mais 3 minutinhos. Evelyn, nesse momento, neste exercício, no próximo, você só espera. E se você quiser refletir um pouco mais, escrever um pouco mais sobre as reflexões dos setênios até aqui, onde você está, aproveita para fazer isso. E não fica muito preocupada com o que vai vir, não, tá? Porque só vem coisa boa.
Então, para quem está fazendo exercício, lembrando que como foi que eu desenvolvi a minha comunicação no quarto setênio, dos 21 aos 28 anos, de maneira a aproveitar as oportunidades que a vida me trouxe. Muito bem, eu vou para o próximo, então. Quinto setênio em diante. Dos 28 para cima. A gente sai espiritualmente, a gente deixa de ser responsabilidade dos nossos pais. Espiritualmente, karmicamente, a gente, como pai e mãe, tem responsabilidade sobre os nossos filhos até os 28 anos. Isso não quer dizer que é para fazer tudo por eles, não. Evelyn nem precisa ficar contente. Porque o papel dos pais é diferente em cada setênio, mas hoje a palestra não é sobre isso, eu não vou falar. Mas, do ponto de vista kármico, a partir dos 28 anos, a gente é adulto, consciente, responsável pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e pela nossa própria vida. E a gente entra na nossa fase de autodesenvolvimento, que é diferente de autoeducação. Autodesenvolvimento é olhar para aquilo que me falta, por questões de temperamento, caráter, por lacunas na minha educação, e me propor a desenvolver isto em mim. Então, eu, por exemplo, gosto de dar exemplos meus que fica mais concreto e eu não invado a intimidade de ninguém, só a minha. Eu sou uma pessoa bastante falante, piadista e um tanto topetuda. Dos 28 anos em diante, eu precisei aprender a modular esse meu topete e a quantidade de piadas dentro do mundo corporativo para fazer conexões melhores.
para fazer conexões que me dessem novas oportunidades de irem adiante e, ao mesmo tempo, ter relações que fossem boas, que não fossem de atrito. Ao mesmo tempo, eu tinha muita dificuldade de me posicionar com relação a dar limites para os meus chefes, para os meus pares. E a vida também me convidou a aprender a colocar limites mais claros dentro do meu trabalho. Então, isto é autodesenvolvimento. A gente perceber que um jeito nosso prejudica as nossas relações, prejudica a nós mesmos e lapidando estes jeitos, né? O foco é o que a gente quer alcançar. Então, aprender a identificar nuances na comunicação, porque a comunicação, ela não é feita só de palavras, gente, ela não é feita só do que sai da minha boca. A comunicação, ela é feita de gestos, ela é feita de tom de voz, ela é feita de escolha de palavras, ela é feita de clareza ou confusão, ela também é feita de silêncios ou excesso de palavras. Essas são as nuances, as camadas da comunicação que a gente pode aprender a identificar no desenvolvimento da nossa comunicação. A gente é convidado a expandir vocabulário. Não dá mais para conversar só com gíria e só com o vocabulário dos grupos a que eu pertencia até aqui. Eu preciso aprender a me comunicar com outros grupos também. Incorporar novas posturas, praticar novos tons de voz, novos ritmos. Nessa época, na minha vida, a partir dos 28 anos, eu comecei a fazer apresentações para clientes dentro das empresas que eu trabalhava. Eu era uma pessoa que falava muita gíria, que falava muito palavrão, que falava de um jeito muito esculachado, assim, muito debochado, e eu precisei aprender a falar de um jeito que não fosse ofensivo para os presidentes das empresas que às vezes estavam sentados assistindo as minhas apresentações. Ao mesmo tempo, eu fazia pesquisa com pessoas dentro da favela, ou das favelas. Eu ia visitar a casa dessas pessoas para colher dados. E eu também precisava aprender a me comunicar com essas pessoas de um jeito que eu não chegasse lá com a cara da riquinha que veio aqui estudar você. Porque não era essa a intenção. Era aprender com essas pessoas. E se vocês pararem para pensar, esta fase em especial, dos 28 aos 35, a vida te encheu de convites para se aprimorar. A vida te encheu de dificuldades para deixar bem claro o que é que você precisava aprimorar na sua vida. E esses convites continuam até o momento presente, para quem está no 6º ou no 7º setênio, ou até aqui no 8º, que nem eu. Fernanda, eu não sei a sua idade, eu perguntei no comecinho. A Kelly, eu sei, porque a gente já se conhece de longa data. A gente vai continuar se desenvolvendo para o resto da vida. E é importante, uma dica é olhar para as nossas repetições. O tipo de treta que vive se repetindo na sua vida. Ela te conta sobre o que é que você precisa trabalhar para se desenvolver. Se continua se repetindo, é que nem na escola. É porque você está repetindo de ano naquela matéria, entendeu? Carol fez uma carinha triste. E enquanto não aprender como sair dali, o que você precisa desenvolver para sair dessa repetição, ela vai continuar aparecendo, porque a vida é muito generosa. Ela quer que a gente se desenvolva. Ela quer que a gente passe de ano. Então, ela não pode deixar para lá. Então, eu vou dar para vocês, de novo, mais 3 minutinhos para vocês pensarem sobre o que é que você percebe que precisa se desenvolver.
Muito bem. Eu vou falar para a gente vir voltando. E agora eu queria fazer um pequeno exercício de compartilhamento em duplas. Eu vou dividir vocês em duplas e vou pedir para vocês trocarem por 10 minutos, 5 minutos para cada pessoa. Vocês acham 5 minutos pouco? Vocês querem mais? Vou fazer 15. Fala, Fernanda. Não, acho que é ok, né? 5. É para falar de todos os setênios? Compartilhar como foi essa experiência. Acho que não precisa falar de todos os setênios, mas compartilhar como foi essa experiência para você, de fazer essas reflexões a partir desses conteúdos. E depois a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre a autenticidade a partir da comunicação. E daí a gente depois vai fazer um compartilhamento no grupão aqui, todas juntas. Então, vou separar as salas, vou deixar 10 minutos. Eu ia fazer automático, mas eu não queria correr o risco de deixar a Evelyn com o Jason com a Evelyn. Então, eu vou separar manualmente mesmo. 1, 2... Mari, você vai para uma das salas, por favor? Também? Tá.
E daí eu vou pedir para vocês terem esse cuidado, uma das pessoas da dupla, pelo menos, ficar de olho no tempo, para ficar 5 minutos para cada uma mesmo, e dar tempo das 2 pessoas falarem, tá? Vou mandar vocês lá e vou parar a gravação também. Vou dar um pau lá. A gente vai até que horas, Ana? A gente ficou com essa dúvida no meu grupo. Olha, a intenção era acabar meio-dia. A gente acabou começando um pouquinho tarde, que todo mundo atrasou um pouquinho, todo mundo mentira. O Jason estava aqui no horário, tem que honrar quem chegou no horário. Então, se todo mundo puder a gente avançar mais 10 minutinhos, eu agradeço. Bom. Tá bom? Beleza. Então, ok. O que é, então, autenticidade na comunicação? Autenticidade na comunicação é quando eu consigo expressar e materializar meus desejos, expressar os meus sentimentos através da minha comunicação. A gente viu que no decorrer da vida a gente vai perdendo essa conexão por questões culturais, educacionais, pertencimento a grupos, mas depois dos 28 anos, a gente tem essa responsabilidade consigo mesmas e consigo mesmos de reaprender a se colocar com os nossos sentimentos, com os nossos desejos e colocar isso para fora, com consciência, né? E eu brinco aqui que então a gente tem uma formulinha para falar da autenticidade. Autenticidade é ação, mas a maneira como eu faço e a minha maneira de fazer, vezes a minha verdade pessoal contida nas minhas ações. Isto sou eu me expressando autenticamente. Quando eu coloco a minha verdade pessoal. E o que é essa verdade pessoal? É aquilo que é o meu desejo mais ardente dentro do meu coração, dentro de cada um dos contextos que eu vivo. Quando a gente perde essa comunicação com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, a gente vai perdendo a autenticidade. E a gente não perde isso à toa. A gente perde isso para se encaixar. A gente perde isso para poder pagar conta. A gente perde isso para poder se sentir amado. A gente perde isso para se sentir menos rejeitado. Mas em algum momento da vida, todos nós teremos de aprender a bancar ser quem somos. Ou não teremos vivido nossa vida plenamente. Não teremos deixado a nossa marca no mundo com medo da rejeição, com medo do fracasso. Mas eu posso dizer uma coisa, não existe fracasso se eu estou vivendo a minha verdade. O que existe é que, inevitavelmente, eu vou encontrar objeções. Porque somos diversos. Inevitavelmente, eu vou encontrar rejeições. E daí a gente tem que aprender a não se importar tanto com isso. Se importar com os sentimentos dos outros, sim. Se importar com o bem-estar dos outros, sim. Mas não às custas da minha verdade pessoal. Não às custas de ser quem eu sou. A gente, no PDF que vocês vão receber, tem aqui as perguntas que a gente trabalhou, tá? Mas a principal pergunta, depois de trabalhar todas, é, mão na massa, que ações eu preciso tomar a partir do que eu descobri sobre mim mesma? Essa é a principal pergunta. Cada descoberta de pedaços tensos na minha vida, na minha comunicação, na minha expressão, mais do que ter 20 mil descobertas, se para cada descoberta de uma tensão na minha vida eu conseguir me propor a uma ação e fazer esta ação, aqui qualidade é muito melhor que diversidade. Se você conseguir descobrir uma coisa e se propor a uma ação para se transformar, você vai dar passos muito mais firmes do que você descobrir um monte de coisa e querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Por que que isto me importa? Porque eu realmente
acho que eu vim aqui nesse mundo para apoiar as pessoas a serem mais autênticas. A questão da autenticidade me importa muito. E eu queria só falar um pouquinho para vocês de que eu estou com o curso aberto, as inscrições abertas para este percurso de autoconhecimento, Pessoas com Asas, que é um percurso para ajudar as pessoas a encontrarem seus gestos autênticos, a estarem no mundo a partir da sua verdadeira essência. Eu não quero gastar muito desse tempo, porque eu quero poder compartilhar com vocês como foi a experiência de hoje. Eu vou só passar. Vocês vão receber esse PDF, e para quem se inscrever hoje, para quem participou dessa palestra e se inscrever hoje, a gente está dando uma aula bônus, que vai ser a aula de como melhorar sua comunicação. Essa aula ainda não está com a data marcada, justamente porque eu quero ver quem serão os inscritos a partir do Pessoas com Asas, para poder marcar uma data que seja boa para essas pessoas, e daí as outras pessoas que vierem fazer a aula vão vir numa data que já é de acordo, como é que diz? Customizado, horário customizado para quem já estiver inscrito, e daí essas outras pessoas chegam, vão pagar a inscrição, mas quem comprou, para quem entrou no Pessoas com Asas e ganhou essa aula, eu tenho certeza que essas pessoas vão poder assistir, tá bom? E daí eu vou parar de compartilhar e vou parar de gravar. Fernanda, essa é uma ótima pergunta. Então, eu vou parar de